Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Câmara Debate aqui na TV Câmara. Estima-se que pelo menos 15 milhões de brasileiros têm problemas com álcool ou com drogas, segundo o Ministério da Saúde. Para atender aqueles que buscam serviços públicos para se livrar do uso ou do abuso dessas substâncias, o Sistema Único de Saúde, o SUS, prevê unidades de acolhimento e também os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, que são destinados ao atendimento de pessoas com sofrimento mental grave. Mas eles só existem em cidades com pelo menos 20 mil habitantes. Na esfera particular, existem as chamadas comunidades terapêuticas. Algumas não têm fins lucrativos, realizando gratuitamente o acolhimento desses usuários. Estima-se que existam cerca de 1.800 instituições no país, mas não há um controle sobre elas. O que se sabe é que hoje, no Brasil, 8 em cada 10 comunidades terapêuticas têm ligação com igrejas cristãs e, em grande parte delas, recebem recursos públicos. Essa é justamente uma das críticas deste modelo. Se o Estado é laico, por que repassar dinheiro público para entidades ligadas a igrejas? Nelas, os pacientes são induzidos a alguma espiritualidade para superarem o vício? Eu sou William França e para debater comigo sobre as comunidades terapêuticas, eu recebo o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, graduado em História e Teologia e Ciências Sociais, pastor na Igreja Batista do Caminho, e para debater com ele, o deputado Pastor Diniz, do União Brasil de Roraima, teólogo e psicólogo, pastor na Igreja Assembleia de Deus e integrante da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas. Senhores, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Eu gostaria de começar com o senhor, pastor Henrique. O senhor foi o autor de um pedido de audiência pública da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, para se discutir justamente as comunidades terapêuticas no Brasil e o atendimento e como elas prestam atendimento, segundo o senhor, como hospitais psiquiátricos. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse pedido e como foi essa audiência. Perfeito, William. Obrigado pelo convite, pastor Diniz, que a gente possa ter um bom debate. Na verdade, a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas é algo muito sério, que produz muito sofrimento na vida de pessoas e famílias. Eu reconheço que a espiritualidade pode sim ajudar uma pessoa a sair desse sofrimento e reconstruir a sua vida. A questão não é essa. A questão é outra e por isso eu pedi uma audiência pública. A questão é que as comunidades terapêuticas, em sua maioria, têm vinculação religiosa. Esse é um ponto. Elas funcionam sem uma regulação, uma fiscalização, muitas vezes sem os parâmetros básicos da atenção psicossocial conforme diretrizes do SUS. E recentemente houve uma vistoria feita pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo Ministério Público, em que foram identificadas muitas denúncias de violações graves de direitos humanos em várias comunidades. Não se pode generalizar, mas ao mesmo tempo se percebeu algo sistêmico, como por exemplo internação compulsória de longa permanência, por isso o retorno a uma lógica manicomial, terapia de reversão sexual, o que não tem nenhum parâmetro na psicologia e fere a orientação sexual de um indivíduo, e um certo proselitismo religioso, até mesmo vinculação a trabalho forçado. Diante destas denúncias, da falta de regulação e do dinheiro público que é transferido para estas comunidades, eu decidi solicitar uma audiência pública para a gente debater o que são as comunidades terapêuticas, suas possibilidades e limites e qual deve ser o papel do poder público diante do funcionamento delas. Muito bem, já já a gente desdobra esse assunto. Perfeito. Eu queria conversar agora com o pastor Diniz. Qual a sua visão desse ponto de vista a partir desses levantamentos e dessas indagações feitas pelo seu colega? Falar das comunidades terapêuticas é falar de um braço amigo do Estado. Você acabou de falar que nós temos 15 milhões de estatística. Estimados. É um número considerável. É um número que aflige várias famílias do norte ao sul do nosso país. No meu estado, nós temos várias comunidades terapêuticas. E todas têm meu respeito. Meu respeito porque é um braço amigo do Estado.
As comunidades terapêuticas, elas fazem um trabalho digno de ser aplaudido, porque são elas que, por vezes, elas pegam um lenço para enxugar as lágrimas de um pai, enxugar as lágrimas de uma mãe, enxugar lágrimas de uma esposa, de um esposo, de um irmão, que já não sabe mais o que fazer. E não estou sendo apelativo aqui no início da minha fala, não. Porque nós temos aí a resolução da RDC 29, de número 29. Da Anvisa, né? Da Essa resolução Anvisa, da Anvisa de 30 de junho de 2011. E tem a resolução de número 1, 19 de agosto de 2015 do CONAD, que ele... O CONAD é o Conselho Nacional Antidrogas. Antidrogas. Para explicar para o telespectador. Pronto. Eles traz todos os parâmetros e as regras de como esse parceiro do Estado vai trabalhar. Então, as comunidades terapêuticas, elas não trabalham à margem da lei brasileira. Elas não trabalham à margem do regramento. Existem resoluções de como tem que ser essa comunidade terapêutica, como ela tem o funcionamento dela, o ingresso desse acolhimento, como será esse acolhido, inclusive, como o nosso pastor acabou de falar, e ele mesmo como pastor, igual ao pastor Diniz, sabe, o quanto que é importante trabalhar a espiritualidade de uma pessoa, como parte, então não como fator preponderante para isso, é uma parte de um trabalho que é feito. E não vejo nenhum problema, assim como a comunidade terapêutica, ela tem o seu regramento, ela tem a sua autorização dada pela Anvisa, ela tem a sua autorização dada diante do Ministério da Saúde, diante do Ministério do Desenvolvimento Social, ela tem todo o seu regramento, se ela tem as regras para que ela seja habilitada. E aí, quando ela recebe esse recurso que o pastor acabou de falar, esse recurso chega até ela de forma legal. Muito bem. Já já a gente vai falar um pouquinho mais dos recursos, mas eu queria saber dos senhores o perfil dessas comunidades terapêuticas no Brasil. Os números mais recentes dizem que 74% delas têm alguma matriz religiosa. 40% seriam de orientação pentecostal, 27% são católicas e 10% missionárias. Isso ajuda ou atrapalha o tratamento? Queria saber do senhor. Na verdade, depende. A questão, na minha opinião, é outra. Evidentemente, eu procuro ser didático nesse sentido, a espiritualidade, a fé, podem contribuir, sim, com o desenvolvimento da saúde integral de um indivíduo. Isso eu concordo até como religioso. A questão é outra. Olha o dado que você acabou de colocar, William. Se for juntar, é quase 80% do campo cristão. E, insisto, relatório feito pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo Ministério Público. Pode-se questionar se ele é verdadeiro ou não, mas ele é factual e foi apresentado. Há denúncias graves de proselitismo religioso. Aí é você usar uma determinada religião como forma obrigatória e impositiva, desconsiderando a priori a espiritualidade de uma pessoa que está numa condição de vulnerabilidade e de sofrimento, muito mais suscetível, na minha opinião, a determinadas coerções e imposições. Olha o risco. A religião pode ajudar a vida de uma pessoa? Não tenho a menor dúvida. Eu amo o Evangelho, é a minha fé. Mas ela pode ser utilizada de forma manipuladora para capturar a individualidade de uma pessoa em sofrimento? Pode. O que esses relatórios demonstraram? Eu insisto, internação de longa permanência, privação de liberdade, falta de equipes de psicologia. Uma coisa básica para o acompanhamento na área de atenção psicossocial. Então, a questão não é se a religião ajuda ou não. Num Estado laico, com parâmetros do SUS, com critérios de atenção psicossocial, esse dinheiro público não deveria estar ampliando os CAPs, as unidades de acolhimento? Esse é o meu entendimento. Esse é o ponto fundamental, na minha opinião. Muito bem. Tá, o seu colega pastor Diniz, desculpa, o pastor, eu vou trocar os pastores aqui. O pastor
Henrique Vieira citou algumas denúncias de uso de manipulação da fé. Isso às vezes acontece e a gente escuta e ouve relatos na exposição da audiência pública de que acometem sobretudo as igrejas pentecostais. O senhor, queria saber o seu ponto de vista, o senhor está de acordo? William, pastor Henrique, isso aí é natural, até fácil de explicar. Principalmente desse viés pentecostal, que é o viés que também eu faço parte. Então, a comunidade terapêutica, ela é uma resposta de alguém que estava à margem da sociedade, que os vínculos familiares já estavam cortados, os vínculos sociais desse cidadão estavam cortados, ele foi alcançado, foi acolhido, e agora, em resposta a isso, ele quer dar o seu melhor para ajudar o outro também, que está na mesma situação de vulnerabilidade. Agora, só discordo do meu companheiro no seguinte sentido. Assim como a comunidade terapêutica, ela é um braço amigo do governo, e quando ele recebe esse recurso dentro de um edital de convocação que é feito, ele recebe esse recurso, e esse recurso, eu acredito que você vai mostrar depois os números aí, ele é interessante, William, porque o governo, ele ajuda as comunidades somente em 50% daqueles que estão acolhidos. E o custo de um acolhido para o Estado custa R$ 33. É o custo de uma comunidade terapêutica, ela, em linha de regra, ela acolhe de 20 a 30. Até gostaria de acolher mais, porque a fila de pessoas que tem tentando acessar é imensa. Cada pessoa que está lá, desses 20 a 30, nós temos aí 50% que o Estado ajuda. R$ 33 é o custo desse acolhido. Agora, Agora, dessas que estão legalmente registradas, alvará de funcionamento. Desse número que eu havia citado, de cerca de 1.800, os números do Ministério da Cidadania, que respondia pelo tema, dá 487 dessas legalmente registradas e olhadas pelo governo. Ponto. O dado que eu tenho é 634, das que legalmente estão aptas para receber esses 50%. R$ 33 é o custo para o governo desses que estão acolhidos. Então, o que acontece? Assim como a comunidade terapêutica é esse braço amigo do Estado, uma igreja também, até a função primária da igreja é a evangelização e o cuidado dessa membresia que ela tem. Agora, dentro desta membresia, existem pessoas que foram alcançadas numa comunidade terapêutica. Sendo assim, a igreja se torna também um braço amigo. E como braço amigo, porque a comunidade terapêutica, ela não tem fins lucrativos. E você acha mesmo que uma pessoa com R$ 33 é apenas um marmitex que você compra no almoço. Então, se não tiver braços amigos, para ajudar uma comunidade terapêutica, como fica? Aí como fica, eu não digo nem a situação da comunidade terapêutica, eu digo é como fica aquela mãe, aquele pai que deposita a sua esperança porque interessante. Vamos ouvir aqui o pastor. Sem problema. Gostaria de poder dialogar com isso, porque sendo a comunidade terapêutica um braço amigo do Estado, ela precisaria funcionar sob regulação e fiscalização. Eu concordo que o pastor falou que existem portarias que vão indicar regras. Mas, na minha opinião, e o que o Ministério Público percebeu, porque não adianta ter a regra se você não tem mecanismo de controle e fiscalização, se torna letra morta. O que eu percebo hoje é que se ela é um braço parceiro do Estado, tem até regramento, mas não tem fiscalização, o que abriu um espaço enorme para um tratamento fora de um parâmetro mínimo de atenção psicossocial, conforme diretrizes do SUS. Então, sinto falta de fiscalização. E tem um outro ponto no seu argumento, e esse eu gostaria de entender melhor e me contrapor didaticamente, é porque, se entendi a sua fala, você também colocou em determinado momento a igreja como um parceiro do Estado, uma parceira do Estado.
Aí o próximo passo daqui a pouco, e eu tenho muito medo disso, é a partir desse argumento se defender que porque a igreja cuida de pessoas, ela também vai receber financiamento público. Eu acho isso muito grave do ponto de vista do Estado laico, da diversidade e da onde deve ir o dinheiro público para socorrer as pessoas, porque eu quero dialogar com esse sentimento de socorrer, de consolar, de abraçar, de cuidar dessas pessoas e dessas famílias. Mas eu queria muito, e esse é o meu entendimento, que o dinheiro público fosse investido para que os centros de atenção psicossocial e as unidades de acolhimento, de acordo com os parâmetros do SUS, pudessem ser cada vez mais esse braço de socorro e de acolhimento com critérios científicos para cuidar das pessoas que estão sofrendo. Muito bem. A gente já volta nesse assunto. Eu queria aproveitar e pedir para expor aqui os números. O senhor falou de dinheiro público, o senhor também falou de repasses. Vamos ver aqui uma primeira arte em que trata os dados de repasse do governo federal para as comunidades terapêuticas. Em 2018, o governo Michel Temer, o repasse ficou na ordem de 39,3. 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro, pulou para 81. 2020, 100 milhões. 2021, 135. 2022, 234,8. Se a gente ficar só dentro do governo Bolsonaro, há um aumento de 497% em relação ao que foi investido pelo governo Michel Temer nas comunidades terapêuticas. Esse número de 2023, ele é uma previsão, está no orçamento, não quer dizer que já se gastou ou se vai gastar esse dinheiro, mas como o orçamento foi feito no governo anterior, né, se colocou esse ano. Então tem 272 milhões previstos aí. E eu queria passar um segundo dado, que no mesmo momento em que o governo federal colocou mais dinheiro, os parlamentares aqui, por meio das emendas parlamentares, também. A segunda arte, por favor. Houve um crescimento exponencial das emendas parlamentares, de 2019, 18, 2020, 27, 2021, 40, 2022 caiu um pouquinho para 36, mas em 2023, até maio deste ano, já foram 53,6. Também dá um aumento de 183% se a gente parar para fazer as contas aí em relação ao começo. Sobre esses dados, é muito dinheiro, esse dinheiro é um dinheiro do Estado que está indo para a comunidade. Eu queria ouvir o senhor primeiro. Ponto. William, é pouco para o trabalho que a comunidade terapêutica faz. R$ 33,00 por um acolhido que está lá dentro é pouco. Eu mesmo, como deputado, pelas regras, está aqui em minhas mãos. E se depois quem está nos assistindo quiser, o telespectador, por favor, dá uma olhadinha na resolução de número 29, de 30 de junho de 2011, que dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária e funcionamento das instituições que prestam serviço de atenção às pessoas com os transtornos decorrentes do uso, abuso e dependência de substância. Aí eu quero convidar o meu companheiro e pastor. Eu estou no meu primeiro mandato. Eu vim para Brasília, foi para trabalhar. Se há um problema de fiscalização, aí é nosso, não é das comunidades terapêuticas. É nosso. Então, eu convido o meu companheiro para que nós possamos fazer e ir mais à frente. Porque à medida que uma comunidade terapêutica ela está habilitada para receber o recurso do Estado ele não é de bolo. Ele não vai para a bolsa ele não vai para o bolso de quem dirige uma comunidade terapêutica. Ele vai para a conta. E quando ele vai para a conta é porque ele atendeu os requisitos para isso como uma prefeitura. Há uma crítica de que não tem nenhum controle. Ninguém fiscaliza, ninguém sabe como é aplicado esse recurso. Então vamos junto, William. Não, eu não. Eu sou deputado federal. Esse é papel meu. Então, assim, respondendo também, igreja é uma instituição filantrópica. E aí nós estamos no Estado laico. E concordo com você. E a igreja, meu Deus, eu mesmo sou fruto. Eu mesmo sou fruto. Hoje estou aqui e pela bondade e misericórdia desse Deus. Porque eu acredito que no meu Estado não é nenhum mal eu declarar a minha fé. E dizer que aos 19 anos, só para concluir, William, sim, que quando eu tive 19 anos e a síndrome do pânico me jogou na lona, foi uma igreja que me ajudou. A minha espiritualidade, ao meu eu, a fortalecer de novo a minha autoestima. E hoje eu estou aqui, deputado federal. É por isso que ela vive e sobrevive de dízimos e ofertas. Não tem dinheiro público. Dinheiro público está na mão, por isso que eu não sou a favor da tributação de igreja.
porque seria bitributação, porque os membros da mesma, eles já pagam duros impostos no nosso país. Deputado. É rápido, eu vou tentar organizar o pensamento. Primeiro, insisto, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma neurite ótica bilateral e quase perdi totalmente a minha visão. A minha igreja foi um espaço fundamental para aquele meu coração de menino receber o socorro de Deus através dos meus amigos e pastores. Mas essa é a minha experiência pessoal. Nós não podemos pegar a experiência pessoal e transformar em política pública, considerando a diversidade de crenças e a não crença no Brasil. Ou seja, ninguém está deslegitimando a experiência pessoal. Eu sou o fruto da fé, eu sou o fruto da igreja. Agora eu lido com uma sociedade que tem experiências distintas da minha e a lógica da política pública precisa considerar isso. Segundo argumento, eu acho muito dinheiro, porque eu faço uma outra pergunta. O que poderia estar sendo feito no CAPES se todo esse recurso tivesse fortalecendo os centros de atenção psicossocial e as unidades de acolhimento? Do SUS. Do SUS. E aí cumprindo essa função de socorrer e abençoar as pessoas por meio de uma política pública com critérios. E as comunidades terapêuticas? Eu insisto, tem regramento? Tem. Mas o que o Ministério Público e o Conselho Federal de Psicologia estão indicando é que não tem fiscalização. E a fiscalização é prerrogativa e competência do Poder Legislativo? Também. Mas o Poder Executivo, é uma cobrança que eu estou fazendo, precisa, na minha opinião, via Ministério da Saúde, exercer essa fiscalização sobre as comunidades terapêuticas, porque tem uma função de saúde e de atenção psicossocial. Não basta ter regramento se não tem fiscalização efetiva, senão se torna letra morta. E quando o Ministério Público e o Conselho Federal de Psicologia foram lá, encontraram, em todas as comunidades? Não, mas de forma sistêmica, métodos de tratamento com caráter violento e manicomial, encontraram, com regramento, com dinheiro público e com contrato renovado. Eu acho que isso não pode continuar acontecendo. Tá. A gente já está, lamentavelmente, caminhando para o final do nosso debate. Na hora que ele aquece um pouquinho, já chega no final. Eu gostaria de aproveitar e pedir para o pastor Diniz tratar das considerações finais dessa conversa e de tudo que o senhor pretende fazer aqui no seu mandato. O que dá para melhorar ou de trabalhar mais nessa questão das comunidades terapêuticas? Olha, para encerrar. Eu estou à disposição para que nós possamos trazer os esclarecimentos. Porque à medida que o dinheiro público ele chegou na conta de uma comunidade terapêutica, ele chegou de forma legal. E se novamente essa comunidade ela teve acesso a um outro repasse ao longo dos anos, é porque ela deu uma nota fiscal e fez a prestação de conta. Não entendo onde é que está a ilegalidade. Eu não entendo onde é que está. Se está faltando fiscalização da parte do Executivo, precisamos trabalhar isso então para ver onde é que está o problema. Eu não vejo onde é que está o problema. Eu vejo uma comunidade fazendo um trabalho que, por vezes, sobrecarrega o nosso SUS. Aí sim, nós temos um CAPS-AD, onde é a porta de entrada lá numa linguagem científica, na linguagem do SUS, como diz. Infelizmente, a gente não ouve falar que essa porta de entrada, ela está recuperando pessoas. É feito um primeiro atendimento quando o cidadão está em crise, ele passa ali de 10 a 15 dias e depois ele precisa retornar para a família sem ter o tratamento devido para ressocializar ele, devolver ele para a sociedade tratado. É isso, eu não consigo ver ainda o nosso SUS a esse ponto. Muito bem. Deputado Henrique. Primeiro eu quero agradecer a sua condução e o debate com o pastor Diniz, acho que foi respeitoso e de qualidade. Infelizmente, na audiência pública que eu participei, o ambiente ficou muito tóxico, foram direcionadas palavras muito violentas contra a minha pessoa e a minha fé, que nada tem a ver, inclusive, com a espiritualidade. Então, poder dialogar na diferença e com respeito é um exemplo de democracia, na minha opinião. Uma escola privada pode existir, mas ela vai existir sob regras, currículo, controle e fiscalização, e não vai receber dinheiro público. Eu defendo o SUS, os centros de atenção psicossocial e as unidades de acolhimento. Se comunidades terapêuticas querem existir com perspectiva religiosa no Estado laico,
com regras, regulação, fiscalização, dentro dos parâmetros da reforma psiquiátrica e sem dinheiro público. Esse é o meu entendimento. E obrigado por um bom debate, exemplo de democracia para o Parlamento e para o Brasil. Eu que agradeço a participação dos senhores. Fica já um convite para que a gente volte a discutir esse assunto com os desdobramentos que eu espero que os senhores deem prosseguimento legislativo ao assunto. Obrigado. Eu conversei com os deputados pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, e pastor Diniz, do União Brasil de Roraima, sobre as polêmicas que envolvem as comunidades terapêuticas no Brasil. Quer saber sobre essas e todas as outras discussões aqui do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Eu espero você numa próxima edição do Câmara Debate. E, novamente, muito obrigado por sua atenção.